Você, professor, já teve aquela baita ideia, mas não sabia como tirar ela do papel? Não sabia como executar ou então ter apoio. Inclusive, sabe que o resultado da sua pesquisa pode ser positivo. Fica tranquilo que essa dúvida não é só sua. Na verdade, um dia o professor Alex também já fez esse questionamento. Lá em 2002, ele teve o primeiro projeto apoiado pela Finatec, no Laboratório de Mecânica. Hoje, a semente virou projetos reconhecidos internacionalmente e que impactam a vida de muita gente. É o exemplo desse estudo de resistência. Nós temos projetos para investigar a integridade estrutural de cabos condutores de energia usados nas linhas de transmissão. Esses projetos têm sido financiados por empresas do setor de transmissão de energia. Um dos nossos maiores parceiros é o grupo TBE, Transmissoras Brasileiras de Energia. Há aportes ao laboratório nos últimos 10 anos de coisa da ordem de 20 milhões de reais. Os nossos laboratórios como um todo são laboratórios muito modernos. A gente tem hoje em torno de 10 milhões de dólares, em torno de 50, 60 milhões de reais de equipamentos instalados por meio dessas parcerias com o setor produtivo. Todos esses recursos foram internalizados via fundação de apoio. E esses recursos, quando entram, a parte mais significativa deles é para a compra desses equipamentos. Vou primeiro caracterizar o problema que vocês entendam. O cabo, quando ele está ligado nas duas torres, você tem ventos passando por esse cabo, esses cabos vibram devido à passagem do vento e podem gerar um fenômeno que é a quebra dos fios de alumínio desses cabos com o tempo, um fenômeno que a gente chama de fadiga, o cansaço do material, evolução de pequenas fissuras que vão quebrando os fios com esse movimento oscilatório do cabo. Então, um exemplo de trabalhos que fizemos mais recente que tem um impacto enorme é o seguinte: o quanto que eu posso esticar esse cabo de forma que a linha continue, essa linha de transmissão continue confiável e que ela dure aí um padrão que temos no setor, que é pelo menos 30 anos, que é o tempo da concessão. Como é que eu posso esticar o cabo mais e mais? Aonde é que está esse limite, de tal forma que o cabo ainda continue íntegro e confiável? Isso é uma das respostas que nós temos dado para o setor. E por que isso é importante? Porque quanto mais eu estico esse cabo, mais eu posso diminuir o tamanho das torres, mais eu posso espaçar essas torres, tá certo? Porque há uma distância mínima entre o cabo e o solo que precisa ser respeitado por norma. Mas se eu estico mais o cabo, eu consigo diminuir a altura das torres e espaçamento. O impacto disso é enorme, impacto financeiro. Quanto menos torres, menos aço. Isso a depender do tamanho da linha, dá uma economia de milhões durante a construção. Isso tem impacto também do ponto de vista ambiental. Hoje a gente tem que trazer muita energia, por exemplo, da região amazônica, né, para os grandes centros. Se você imagina você fazer a travessia de um rio amazônico, um rio que tem alguns quilômetros de extensão, você precisaria de torres gigantes. Ao construir essas torres, você tem que ter muito desmatamento, né? E depois você tem as torres seguintes à travessia do rio, que também vão precisar de desmatar áreas. Quanto menos torres você tiver e quanto menor essas torres, menos impacto ambiental você também causa. Então você tem ganhos econômicos, você tem ganhos ambientais. Então um estudo dessa natureza gera esse tipo de impacto. Além do que, este laboratório criado aqui na Universidade de Brasília para o estudo desse fenômeno, hoje é o único laboratório que existe no Hemisfério Sul com condições de conduzir esses ensaios e essas pesquisas com este nível de acuracidade, de novidade que nós temos trazido. Então é um laboratório hoje conhecido mundialmente. Esse laboratório só existe porque existe, primeiro, cérebros dentro da Universidade de Brasília capazes de produzir esse tipo de conhecimento e, segundo, uma estrutura como uma fundação de apoio que dá todo o suporte para que também a administração da Universidade de Brasília, os funcionários,
possam deixar esse fluxo de recursos entrar e ser administrado de uma forma mais ágil. Então, quer dizer, o papel da Fundação para a viabilização de projetos como esse é fundamental. Assim como é fundamental a existência dos cérebros na universidade, óbvio. A Fundação, ela viabiliza essa atividade meio, essa interface entre o setor produtivo e a universidade. Mas sem ela, realmente, seria impossível a gente estar produzindo e construindo laboratórios com esse nível de impacto, com esse nível de tecnologia que a gente tem hoje agregada em nosso laboratório. Ficou curioso? Quer saber mais? Se inscreve nas redes sociais da Finatec. Tem sempre novidades. Até a próxima!